Boa tarde a todos os alunos do nono ano, dos nono anos da Escola Coronel Valeriano Eugênio de Mello. Agora eu queria pedir a vocês se vocês autorizam a gravação. Todos concordam com a gravação? Sim, Sim. concordo. Sim, A gravação. Ok. Então, a gente pode dar início à apresentação remota dos trabalhos de conclusão do Ensino Fundamental TCF 2021 da Escola Coronel Valeriano Eugênio de Mello. Tá? Os professores orientadores e que estão coordenando essa apresentação são os professores, a professora Adriana Minervina da Silva e o professor Carlos Fernando dos Santos Júnior. Tá? Desde já agradeço, em nome da escola, em nome da Secretaria de Educação, a participação de todos, avisando que essa apresentação é gravada e vai ser divulgada em redes sociais, no YouTube, no meu canal do YouTube, tanto para a comunidade escolar como para a Secretaria de Educação, tá bom? Gente, ó, não é coisa demais não, tá? É bem simples. Estejam à vontade, porque todo mundo aqui se conhece. Ninguém vai morrer, ninguém vai ser reprovado se falar, gaguejar, não tem problema não. Isso aqui é um aprendizado, tá? Para todo mundo, tá bom? Vi que Ok? alguém levantou a mão, quer falar? o senhor vai colocar o slide aí, professor? Eu vou colocar, tá certo? A gente vai explicar a ordem das apresentações, certo? Então, Certo. primeiro vai apresentar o grupo de impactos do isolamento social em tempos de pandemia, primeiro grupo. Segundo grupo é o grupo de vocês, viu, Calão? Um grupo sobre jogos digitais. E o terceiro e último grupo vai ser o grupo de saúde mental dos jovens em tempos de pandemia. Essa será a ordem. Lembrando que todos, ao longo das apresentações dos colegas, devem manter os microfones fechados, certo? Cada grupo, quando for convidado a apresentar, os integrantes abrem a câmera e, ao final, a gente vai ter um momento de discussão, de perguntas, de tirar as dúvidas. Todas as pessoas devem se manter conectadas na reunião até o término desta reunião, ok? Desculpa. Desculpa. Aqui é o teclado, tá? Então, eu vou agora compartilhar, certo, gente, os slides do grupo de impactos do isolamento social em tempos de pandemia. E vou pedir que o pessoal, né, e os componentes do grupo abram a câmera, se organizem, que a gente vai dar início à apresentação. Tu fica me dizendo se está aparecendo ou não, tá? Tá em modo apresentação? Tá não, né? Já chegou, professora, tá? Gente, não se aperre não, porque é o delay, tá? Demora um pouquinho a aparecer para todo mundo. Meu microfone tá fechado, né? Peraí. Os microfones eu administro aqui, tá bom? Agora eu vou pedir que todo mundo feche o microfone, tá? Só fica aberto o microfone de quem apresentar. Peraí, que eu tenho que voltar para lá. Peraí. Meu microfone tá... Gente, vou compartilhar novamente, porque deu um probleminha aqui, mas agora vai. Pronto, aparece para vocês, minha gente, a apresentação? Sim. Pronto, aí eu vou pedir que o pessoal do grupo de impactos do isolamento social em tempos de pandemia, certo? Abram as câmeras, se posicionem, que a gente vai dar início à apresentação do trabalho de vocês. É para ficar com a câmera ligada, é? Exatamente, Gabriel. Então, nós vamos dar início, né, ao primeiro trabalho da tarde de hoje, impactos do isolamento social em tempos de pandemia. Eu peço ao professor Carlos que monitore aí, né, porque eu fico sem ver, tá, gente, a sala, vocês. Então, professor, por favor, a gente precisa tirar alguns prints ao longo da apresentação dos meninos e monitorar a questão dos microfones, do áudio aí, tá? Por favor.
Então, minha gente, né, esse é o primeiro trabalho da tarde de hoje, que será apresentado pela equipe Bruno do Nascimento Vicente da Silva, Gabriel Fortunato da Silva, Jacivânia das Chagas Xavier e Josenildo Alisson Soares dos Santos. Esse trabalho, né, foi todo realizado por meio remoto, orientado por mim, a professora Adriana Silva, que também sou a coordenadora dos trabalhos do TCF na turma do 9º ano B. Aparece para vocês aí, gente? Tá aparecendo direitinho os slides? Alguém pode me responder, por favor? Tá sim, professora. Obrigada. Gente, não deixem a professora sem resposta, é muito triste. Então, eu convido já a Silvânia para a gente dar início, efetivamente, né, à apresentação com a introdução. Tem que ligar minha câmera, né? Isso. Minha gente, eu tô muito nervosa. Vamos lá. Já, Silvânia. Alô, alô. Já, Silvânia. Botei, foi porque eu tinha saído aqui quando eu fui abrir. Pode iniciar. Boa tarde, meu nome é Jacivânia, sou do 9º ano B. Com muita vergonha, mas tudo bem. Eu vou falar sobre isolamento social. O isolamento social, provocado pela pandemia do Covid-19, trouxe diversas consequências emocionais e sociais, não só no nosso país, mas sim como para o mundo. Houve um aumento de casos de problemas psicológicos, como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Porque as pessoas tiveram isso. Porque as pessoas se sentiram sozinhas e também foi uma troca de rotina. Nosso trabalho busca identificar quais são os impactos emocionais e sociais adquiridos durante o período de isolamento social. No âmbito emocional, nosso foco vamos falar sobre ansiedade e síndrome do pânico. No âmbito social, como a pandemia afetou as periferias e pessoas de baixa condição econômica, que estão sofrendo muito com essa consequência. É isso. Então, minha gente, eu vou falar brevemente sobre a parte mais técnica do trabalho, objetivos e metodologia. Temos por objetivo geral nessa pesquisa compreender os impactos emocionais e sociais Tá baixo, do isolamento professora, sua voz. social em tempos de pandemia. Temos por objetivos específicos entender o contexto da pandemia do Covid-19 e como ela afetou as pessoas, provocando doenças e inseguranças, identificar as diferenças entre ansiedade e síndrome do pânico, basicamente, né, sobre os problemas emocionais, nós vamos focar em ansiedade e síndrome do pânico e apresentar também alguns efeitos sociais, consequências a nível social e econômico, né, provocadas pelo isolamento social durante a pandemia. Na nossa metodologia, nosso trabalho foi feito, né, por método bibliográfico, né, a partir de leituras de temas propostos, a partir de conversas e reflexões, nós definimos, né, a melhor abordagem e seguimos as seguintes etapas: delimitação do tema e direcionamento da abordagem, indicações de leituras e escrita de resumos referente às leituras, sistematização do trabalho escrito, a escrita do trabalho, porque nós realizamos um trabalho escrito, né, além da apresentação, e a preparação para esta exposição oral. Para dar continuidade agora, né, falando mais especificamente, né, sobre os efeitos do isolamento social, eu convido o Josenildo. Boa tarde, meu nome é Josenildo Alisson. Vou apresentar um pouquinho sobre o isolamento social e os seus impactos. Os efeitos da pandemia do Covid-19. A necessidade de interrupção imediata das atividades cotidianas, por exemplo, como antigamente algumas pessoas
poderiam fazer? Abraçar e cumprimentar os seus amigos. E hoje é obrigatório a usar máscara, como também usar álcool em gel para se prevenir do coronavírus. E assim criando uma nova realidade. Também teve algumas consequências, como insegurança, medo e solidão, tanto para adolescentes quanto para adultos. Assim compreendemos que estar em um isolamento pode sim afetar e também afetou muito a saúde emocional das pessoas, como adolescentes e adultos. Entre os sentimentos mais frequentes que aparecerem dentro desse contexto estão a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico, que também foi visto em adolescentes do que em adultos. Em uma das pesquisas feitas em 2020 pelo Núcleo de Estudos em Neurociências da Unifesp, Paraná, aponta como o isolamento social impactou a saúde mental dos brasileiros. Alguns dos pesquisadores observaram o final da pesquisa em um aumento dos sentimentos de ansiedade, preocupação, tristeza e estresse. O estudo mostrou que mais de 71% das mulheres e mais de 40% dos homens que responderam à pesquisa apresentaram sintomas de sofrimento psicológicos considerados importantes. Dando continuidade, Gabriel. Calma, deixa eu ver aqui o bagulho aqui. Tá todo mundo calmo, Gabriel. É pra me abrir a minha câmera, professora? Com certeza. Todos que vão apresentar devem abrir a câmera. Aí. Eu acho que não vai ficar legal não, porque eu tô aqui sentado aqui, mas eu vou abrir de novo. Atenção, ansiedade ou síndrome do pânico. De acordo com o conceito da Pfizer, a ansiedade é um sentimento comum ao ser humano, desde a infância. Costumamos ficar ansiosos com acontecimentos futuros, como viagem, festa ou até mesmo uma prova difícil na escola. A diferença entre ansiedade e síndrome do pânico está na intensidade dos sintomas e na imprevisibilidade de sua ocorrência. Calma aí. Deixa eu ver assim. Dá para me ver aí, na moral? A ansiedade possui causas mais lógicas e concretas. Ficamos ansiosos por causa de alguns acontecimentos futuros. São sintomas da ansiedade e medo. Sintomas da ansiedade e medo. Angústia, inquietação, insônia e incapacidade de relaxar. O tratamento pode ser por meio de terapia com psicólogo ou por medicamentos passados pelo psiquiatra. Já a crise de pânico não tem hora nem motivo para começar. A pessoa pode até mesmo estar dormindo e acordar em crise. São sintomas de síndrome do pânico. Ou excesso de medo, desejo de se isolar, sensação de desespero, entre outros. Se tratando também se dá por meio de terapia com psicólogos ou medicamentos, indicando pelos psiquiatras. Ambos os problemas são doenças e precisam de acompanhamento médico. E é isso. Boa tarde, Brands Friends. Dando continuidade para falar agora sobre os impactos sociais, que é a segunda parte do trabalho. Boa tarde para todos aí. Meu nome é Bruno, vim falar sobre os impactos sociais causados pela pandemia, que não são iguais para todos. Os efeitos sociais do isolamento social, alta das desigualdades sociais, os impactos sociais não são iguais para todos. Segundo o vídeo postado no canal Carta Capital,
a ONG Oxfam lançou um relatório chamado Quem Paga as Contas. Esse relatório afirma que enquanto metade da população brasileira recebe em média de R$ 850 por mês, 1% da população tem um rendimento de R$ 28.659. De acordo com os dados do IBGE, 104 milhões de brasileiros vivem em lares onde ao menos uma pessoa recebe o auxílio emergencial concedido pelo governo. Impactos negativos. A pobreza extrema deve subir para cerca de 13% ao 14,2% em 2020. A pobreza para algo entre 33,7% e entre 35,8% em 2020. A desigualdade de renda deve crescer em 3 ou mais. Então, como vimos, podemos ver que a situação do mundo ficou precária em tudo. Famílias mais difícil para as pessoas. Pessoas perderam emprego, famílias tiveram que morar na rua, empresas faliram e tudo depois dessa pandemia mudou. E como podemos ver, né, que 104 milhões de brasileiros dependem do auxílio emergencial. Pois é, infelizmente a nossa população pobre segue cada vez mais pobre, né? E a gente vai se encaminhando para o final da nossa apresentação. Eu convido novamente Jacivânia para que ela possa ler para nós as considerações finais dessa pesquisa. Consideração finais. Os efeitos da pandemia não foram iguais para todos, obviamente. Entre os efeitos emocionais do isolamento social, citamos aumentos do caso de ansiedade e síndrome do pânico. Entre os impactos sociais do isolamento social, temos desemprego e insegurança alimentar. Assim, compreendemos que é importante buscar o apoio médico e social para conseguirmos superar esse sofrimento. E foi até aqui. É isso, minha gente. Deixa eu interromper aqui para a gente fazer o fechamento. Então, né, nós vimos nessa pesquisa que essa questão, né, do... Carlos, por favor, feche o microfone. Obrigada. Porque senão eu fico ouvindo, minha gente, 2 vezes a voz, é muito estranho. Então, nós vimos, né, ao longo dessa pesquisa, o quanto o processo de isolamento social afetou a vida das pessoas, né? Afetou de modo emocional, né, o psicológico das pessoas e afetou econômica e socialmente. Então, esse trabalho, né, essa pesquisa do grupo de impactos sociais, né, vem mostrar isso, né? Veio somente confirmar o que a gente já tinha percebido aí com a pandemia, né? O impacto que teve todo esse processo na vida das pessoas. Então, muito obrigada ao grupo. A gente vai dar continuidade às apresentações e, ao final, a gente faz a discussão. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, ó. Gente, para quem apresentou, vou pedir que abram as câmeras para tirar foto com a equipe toda, tá? Tá certo. Deixa cá. Pera aí, pessoal, rapidinho, só vou botar a farda aqui que eu tirei, porque tá calor que só o caramba aqui em casa. Sempre. Ok, tá quente mesmo, tá? Mas se arrumar para ficar bem direitinho, bonitinho na foto. Bora, cadê? Aparece, pessoal? Já estão pronto para tirar foto de Pronto, todo mundo? Bruno? Ô, tô indo já, tô indo.
Pronto. Por favor, todos do grupo abram as câmeras. Vou tirar foto de todo mundo. Josenildo, É, Jacivânia. todo mundo mesmo? Não, só do grupo que Só o apresentou. grupo que apresentou agora, para fazer um Uhum. print. 1, 2, 3. Foto. Outra foto. E última foto. Ok, ótimo. Então, de parabéns. Obrigada! Tava nervosa aqui só. Pronto, vamos dar continuidade agora com o grupo do professor Carlos. Ó, Ei, professora, aquele processo lá com a senhora, viu? Certo, Bruno, mas não se preocupe, que ainda está cedo, né? Se der 4 horas, aí você está liberado para sair, ok? Tá bom. Ó, gente, não se aperne não, que até os grandões que fazem esses eventos online ficam nervosos, passam vergonha, pagam mico, que vocês não imaginam, tá? Digo por experiência própria que eu já vi, tá? Então, o que acontece aqui é normal, tá? E agora, para dar continuidade, eu vou apresentar para vocês aqui, vou compartilhar uma tela da apresentação do grupo que está fazendo o TCF. Estou vendo aqui que a minha compartilhou sumiu. Pronto, aqui, ó. Vou apresentar aqui para vocês o trabalho que eu estou orientando, que é do TCF. Espera um pouquinho até abrir. Pronto. Gente, como vocês me conhecem, sou o professor Carlos Fernando. Eu orientei o grupo do TCF que vai falar sobre a história dos videogames, tá? Os alunos que participaram desse trabalho foram Esmerson Yugi da Silva, que está ausente por motivos pessoais, Eric Josué de Lima e Silva, Cauã Fernandes da Silva Santana, Lucas Gabriel Santana do Nascimento, que também está ausente, e Maria Jennifer Vitória Vicente. Eles vão apresentar o trabalho de pesquisa que eles fizeram sobre a história dos videogames. Eu dou a palavra aqui para a aluna Maria Jennifer. Boa tarde. Eu vou falar a introdução. Os jogos eletrônicos, também chamados de videogames, estão presentes na vida de muitas crianças e adolescentes em todo o mundo. Contudo, pouco se debate nas escolas sobre os jogos eletrônicos e os seus usos e aplicações para o ensino. Isso mostra que as escolas não trabalham em sala de aula a importância desse tipo de jogo na vida dos alunos e alunas. Isto é, os benefícios do uso dos jogos eletrônicos para a educação. A nossa pesquisa estuda a história do desenvolvimento dos primeiros jogos eletrônicos, da invenção dos primeiros computadores aos consoles portáteis e dos primeiros jogos eletrônicos até os jogos online. Também estudamos os benefícios e malefícios desses jogos sobre a saúde humana e a necessidade de incluir a tecnologia dos videogames para a educação. Agora o próximo é o estudante Eric. Eric não, é Cauã. Boa tarde. Agora vou falar aqui sobre a parte dos objetivos aqui. Resgatar a história dos jogos eletrônicos para a compreensão do seu processo de desenvolvimento e evolução tecnológica. Identificar os primeiros consoles e aparelhos e jogos eletrônicos desenvolvidos no século XX, a fim de entender o processo de desenvolvimento dos primeiros videogames e sua popularização pelo mundo. A evolução tecnológica dos jogos eletrônicos na atualidade, através da apresentação dos mais recentes jogos digitais, em plataformas online, internet, e da tecnologia empregada para isso. Os benefícios e malefícios dos jogos online na saúde humana, principalmente das crianças e adolescentes, público diretamente afetados pelos jogos eletrônicos e suas tecnologias. Uhum. Agora vai ser a metodologia pelo estudante Eric. Eric? Pesquisa. Meu nome é Eric Josué. Boa tarde, meu nome é Eric Josué. Vou falar sobre a metodologia. Pesquisa bibliográfica em sites especializados em jogos eletrônicos e plataformas de jogos online.
pesquisas de canais no YouTube especializados em jogos, em tecnologia, jogos eletrônicos e plataformas online de jogos. Reuniões periódicas com o professor, orientador para orientação na condução da pesquisa e elaboração do produto final. As reuniões ocorreram de forma remota, online via Google Meet. Elaboração de pequenos textos, resumos das pesquisas feitas pela equipe sobre os tópicos propostos. História dos jogos eletrônicos e consoles, os jogos eletrônicos na atualidade, benefícios e malefícios desses jogos. O produto final da pesquisa é a confecção de slides em PowerPoint. A apresentação será na forma de seminário nas formas presenciais e online, sendo esta gravada para o público que acompanha online remota. Agora, Eric vai continuar aqui a parte sobre quando e onde foi inventado o videogame. O ano de 1951 abriu caminho para a produção dos computadores em instituições acadêmicas, órgãos de pesquisas e empresas em todo o mundo. Entre os anos de 1970 e 80, os jogos eletrônicos se tornaram populares. Os jogos eletrônicos foram desenvolvidos para ampliar a mente e desenvolver melhor o cérebro nas atividades escolares. Quais foram os primeiros jogos? Em 1958, William Winterbottom desenvolveu o primeiro jogo eletrônico chamado Tennis for Two, que simulava uma partida de tênis. O jogo foi desenvolvido em um laboratório militar nos Estados Unidos, na Nova York. Ele nunca foi comercializado. Ele foi considerado o primeiro jogo para entretenimento. No ano de 1961, foi instalado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, o computador mais avançado na época. Ele era chamado de PDP-1. No ano de 1962, foi lançado o jogo Space War. O jogo foi desenvolvido no ano de 1961 pelo cientista de computadores Steve Russell. Ok, agora quem vai apresentar vai ser sobre a história dos consoles. No ano de 1970, foi lançado o Atari 2600, um dos consoles mais populares de todos os tempos, incluído no Brasil. Ele foi um videogame, durou alguns anos e teve jogos extremamente viciantes como Pac-Man, Enduro, Breakout, Pitfall e Heavy Raid, sei lá aí. O Atari 2600 teve vários modelos, principalmente no Brasil, onde ele foi fabricado por mais de uma empresa durante 80 anos. No ano de 1988, foi lançado no Japão o Mega Drive, o console da Sega de 16 bits. O Mega Drive era o terceiro console lançado pela Sega. O Super Nintendo. O Super Nintendo é um console de videogame de 16 bits. Foi desenvolvido pela Nintendo, que foi lançado em 1990 no Japão. Em seguida, 1991 nos Estados Unidos, 1992 na Europa e Austrália, Oceania, e América do Sul em 1993. O PlayStation 1 ou PS1 foi o primeiro console de videogame fabricado pela Sony, lançado em 3 de dezembro de 1994 no Japão, 9 de setembro de 1995 nos Estados Unidos e em 29 de setembro de 1995 na Europa, no mesmo ano. Ok, agora a estudante Jennifer vai falar sobre os jogos da atualidade.
Jennifer, por favor, abre o microfone. Os jogos da atualidade. Fortnite. O auge de acesso ao jogo da Epic Games ocorreu durante a Astronomical Concert em 2020. Outro jogo é o League of Legends. Cerca de 8 milhões de pessoas acessaram a plataforma Epic Games em 2019. Crossfire também é um dos jogos de tiro FPS, frames per second, mais famoso da história, desenvolvido pela Smilegate Entertainment para PC. O título foi lançado oficialmente em 2007 na China e logo se tornou popular no Oriente, depois que foi lançado no Ocidente. Fez bastante sucesso, principalmente no Brasil. Minecraft também é um dos jogos da atualidade. A primeira vez que Minecraft surgiu na internet foi em 2009 como um projeto online do programador sueco Marcus Nott Persson, hoje conhecida como versão clássica, CSGO ou Counter-Strike. Inicialmente criado como um mod de Half-Life para jogos online, foi desenvolvido por Minnie Lee e Jess Cliff, e depois adquirido pela Valve Corporation. Foi lançado em 1999, porém em 2000 ele começou a ser comercializado oficialmente e posteriormente foram feitas versões para Xbox, Mac, Linux OS. O jogo constantemente acessado por inúmeros países como a Rússia e Brasil, que são países populosos e a comunidade de gamers é enorme. Agora a Jennifer vai falar sobre os benefícios dos jogos eletrônicos. Alguns dos benefícios dos jogos eletrônicos é a ajuda de desenvolver a criatividade e a perseverança para alcançar metas. As escolas estão usando cada vez mais esse tipo de jogo para ajudar os alunos e as alunas a terem um pensamento mais lógico em matemática. A inclusão da tecnologia na educação tem se tornado cada vez mais divertida e interessante para os alunos que gostam. A experiência compartilhada nos jogos online pode ser uma ótima maneira de colaborar e aprender. Agora, os malefícios. Além dos benefícios, os malefícios também estão presentes na vida dos gamers. Alguns malefícios são dores, principalmente nos punhos e dedos, má postura, problemas na audição, jogar com fones de ouvido muito alto, problemas de visão que causa o preciso de uso de óculos de grau, dor de cabeça, alteração do sono, vício e redução da vida social, sedentarismo e estresse, coisa que causa um grande impacto na vida e na saúde dos alunos e alunas que jogam. Ok. E para fazer o fechamento, o estudante Eric, vai falar as considerações finais. A nossa pesquisa buscou Não, apresentar Eric, não, para perdão, desculpe. Vai ser o aluno Cauã, tá? Perdão, foi confusão minha, tá? A nossa pesquisa buscou apresentar para a nossa comunidade escolar, Escola Coronel Valeriano de Eugênio de Melo, a história dos jogos eletrônicos, desde a invenção dos primeiros computadores e consoles, dos primeiros jogos até os atuais jogos online. Os resultados alcançados pela nossa pesquisa evidenciaram que, para além de conhecemos melhor a história dos jogos, desenvolvimento de jogos, desse tipo de jogos, percebemos a importância dos jogos eletrônicos para a educação. Eles podem e devem ser uma ferramenta que melhora o desempenho dos alunos, dos estudantes em sala de aula, visto que ajudam no desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático, da memória e fortalecimento do trabalho em equipe. Ok. Todos os alunos. Com isso, a gente encerra aqui a apresentação da equipe sobre a história dos videogames. Agradeço a participação deles, vocês fizeram uma ótima apresentação. E agora, para a gente dar um fechamento, eu vou pedir para que a equipe dos jogos apareçam na tela para a gente tirar uma foto coletiva, tá bom? Ok. Vou bater uma foto. 1, 2, 3. Vou bater mais outra. 1, 2, 3. Para encerrar, a última. 1, 2, 3. Pronto. Com isso aqui eu parei as fotos. Tá? Obrigado, gente.
Parabéns, pessoal. Foi linda a apresentação de vocês. No final, a gente vai ter um tempinho, né, para uma conversa, comentários, mas vamos seguir com a gravação, senão esse vídeo vai ficar impossível de ser assistido, né? Então, eu convido agora, né, o grupo sobre saúde mental dos jovens em tempos de pandemia, para que nós possamos apresentar. Só um minutinho, porque já não aparece mais aqui para mim os slides, eu vou abrir novamente. Apresentar o quê, professora? Calma, Gabriel. Meu Deus do céu, tu quer apresentar de novo, é que eu estou falando do terceiro grupo, Gabriel. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo agora, gente. Agora sim. Então, pessoal do grupo Saúde Mental dos Jovens. Conseguem ver aí, gente, os slides? Sim, professora. Pronto, a gente vai seguir o mesmo método, tá? Qualquer problema aí com os slides, eu peço que vocês me avisem, porque aí eu não consigo ver a tela, a sala, certo? Em que vocês estão. Qualquer coisa, vocês me avisem pelo áudio. Então, a gente vai dar início agora ao terceiro e último trabalho da tarde de hoje, que tem por tema Saúde Mental dos Jovens em Tempos de Pandemia. Nesse grupo, apresentam as estudantes Evelyn Adelaide Ferreira da Silva, Kailane Ashley dos Santos, Rafaela Beatriz Barros Urbano Leite e Rayane Sofia da Silva Uchoa. Para darmos início com a contextualização primeira do nosso trabalho, eu convido a estudante Evelyn. Boa tarde a todos. Ai, peraí. Vamos lá. No dia 11/3/2020, a OMS declarou o novo coronavírus como uma pandemia para todos. Então, como se dá essa transmissão desse vírus? Por exemplo, de pessoa para pessoa, através de nariz, olhos, boca, pé de mão e etc. Os sintomas são falta de ar, também é transmitido não, ai meu Deus, calma. Os sintomas, tô nervosa. Falta de ar, eu tô esquecendo. Respira. Peraí. Eu falei já da transmissão. Os sintomas são falta de ar. Algumas pessoas têm um sintoma mais grave, outras com sintomas mais leves. Então, vai de pessoa para pessoa, tá? Eu me confundi aí, mas tá tudo certo. E decorrente dessa situação, se deu o primeiro caso no Brasil, que foi em dia 26/3/2020. Foi daí em diante aparecendo mais casos, e com a gravidade da situação, os comércios foram fechando, e com isso veio o desemprego. E veio a quarentena, onde afetou o psicológico das pessoas, e principalmente dos jovens, causando a ansiedade e a depressão. Isso. Então, né, vou apresentar aqui, né, a parte técnica também, já que esse trabalho também foi orientado por mim, né, a gente combinou de, né, repassar a parte técnica. Então, os objetivos para esse trabalho, temos por objetivo geral compreender, né, os impactos da pandemia para a saúde mental dos jovens. E por objetivos específicos, entender como a pandemia do Covid-19 afetou a saúde mental dos jovens, identificar as diferenças entre ansiedade e depressão, que será os problemas mentais, né, de saúde mental que nós vamos focar para esse trabalho, e apresentar algumas dicas ao final de como se manter mais saudável emocionalmente quando precisamos estar nessa situação de isolamento social. Por metodologia, nosso trabalho é bibliográfico. A partir das leituras dos temas propostos, né, e das conversas, nós delimitamos o tema seguindo, né, essas etapas. Né, a delimitação do tema e o redirecionamento da abordagem. A princípio, né, assim que nós escolhemos o tema, foi especificamente saúde mental, e demos esse direcionamento de olhar especificamente como se deu
essa questão para a saúde mental dos jovens, né, enfocando os jovens. A partir de indicações de leitura e escritas de resumos referente a essas leituras, a sistematização do trabalho escrito, o trabalho escrito de fato e a preparação para essa exposição oral. Então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre os efeitos da pandemia na saúde mental dos brasileiros. Essa é a parte de Kailane, é isso, Kailane? Isso, vou falar agora. Pronto. Os efeitos da pandemia do Covid-19 foram o índice de desemprego, o índice de mortes, o estresse, o aumento no tempo de exposição às telas, o fechamento de escolas e muitos outros. A necessidade de interrupção imediata das atividades cotidianas foram a interrupção de escolas, academias, praias, shoppings, igrejas e vários outros lugares. Esses foram alguns lugares restritos por conta da pandemia. E as consequências de tudo isso é segurança, medo e solidão. O medo da contaminação da Covid-19, o medo de perder a vida, o medo de perder algum familiar, a solidão de não poder ver os familiares e os amigos, e a ansiedade que tudo isso volta à normalidade. Os dados observatórios do Observatório Febraban e PES, para a matéria publicada em 29 de março de 2021, no site da Federação Brasileira de Hospital, mostram que a saúde mental e emocional foi mencionada por 57% dos entrevistados. Já as mulheres sofrem com as situações de estresse e sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidados com os filhos em isolamento sem atividades escolares, somente atividades remotas. Os jovens que tiveram os momentos de interação social interrompidos por causa da pandemia ficaram frustrados por não poder interagir, sair e se socializar. E de que maneira os jovens foram afetados pelos efeitos da pandemia e o que isso provocou em suas rotinas. Os jovens foram afetados nos estudos, no psicológico, no emocional e também os jovens tiveram muito estresse além do normal nessa pandemia e isso afetou muito a sua saúde mental. Isso. Agora nós chegamos, né, a um dos pontos que são chaves, né, do nosso trabalho, que é especificamente a saúde mental dos jovens. E eu convido Rayane para apresentar para nós. Olá, boa tarde. Eu me chamo Rayane e eu vim falar de como a pandemia afetou a saúde mental dos jovens. Então, a pandemia do Covid-19 vem deixando sequelas mesmo em quem não foi infectado pelo coronavírus, principalmente as sequelas psicológicas. Isso depois de mais de um ano de quarentena interminável e isolamento social. E por isso, o número de jovens com algum transtorno dobrou durante a pandemia. E cerca de um quarto deles apresentou sintomas de depressão e ansiedade. Com a suspensão das atividades presencial, todos os jovens ficaram privados de interação social regulares por muito tempo. E como sabemos, a escola é o principal espaço de interação para os jovens. É bom observar que os jovens são impactados de maneira diferente pelo estresse do isolamento social. E as principais reações emocionais dos jovens costumam demonstrar tristeza, solidão e tédio, que são sintomas de caráter depressivo. E os pais precisam estar atentos a estes sinais e precisam organizar a rotina dos filhos para contribuir esses tipos de transtornos e também para evitar esses transtornos. Ótimo. Então, convido agora a Rafaela para falar para nós sobre como identificar aí a diferença entre ansiedade e depressão. Rafaela? Isso, agora. Liga o microfone, Rafa. Eu esqueci. Agora. Boa tarde, gente. Boa tarde. Com a pandemia de Covid-19, os índices de jovens com depressão e ansiedade subiram muito. Como identificar a diferença entre a depressão e a ansiedade? Depressão e ansiedade costumam andar de mãos dadas, porém são tipos de transtornos diferentes e os impactos sociais não são iguais para todos. A depressão
possui diferentes graus e pode variar entre formas mais leves ou mais graves. Alguns sintomas de depressão: apatia, desmotivação, pensamento pessimista, desesperança, etc. Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade é um estado frequente de apreensão e medo diante de acontecimentos cotidianos. Alguns sintomas de ansiedade são preocupação excessiva, irritabilidade, dores musculares e etc. Lembrando que ambos são doenças. Sempre procure ajuda médica e auxílio de medicamentos passados pelos médicos. Também alimentação saudável e atividade física também é muito importante. Lembre-se, você não está sozinho. Não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus e muito menos frescura. Estamos de mãos dadas, você não está sozinho. Muito bem. E nós temos também algumas dicas de como cuidar da saúde mental durante a pandemia. Nós vimos, né, em pesquisa que no site da Pfizer encontra-se uma série de dicas úteis de como podemos cuidar melhor da nossa saúde mental e também física nesse momento de pandemia, para que a gente possa ter aí uma melhor sensação de bem-estar. Então, entre as dicas mais importantes, a gente destaca manter o sono regulado, porque dormir bem, né, descansar o corpo e a mente faz com que a gente consiga trabalhar melhor, estudar melhor e ter mais vontade, né, de realizar as atividades. Alimentar-se bem, ter uma alimentação minimamente balanceada. Fortalecer os vínculos afetivos com as pessoas que gostamos, ainda que à distância, tentar manter contato, né, por rede social, pelo telefone, né, por todos os meios disponíveis para que a gente tenha aí contato, tenha notícias das pessoas, da nossa família, pessoas que nós gostamos. E, principalmente, né, não menos importante, mas principalmente, eu destacaria obter um tempo necessário para si. Muitas vezes a gente acaba cuidando de tantas atividades, de tantas pessoas e não acaba prestando atenção na nossa própria saúde. Então, é muito importante que a gente consiga também identificar esses espaços, algumas atividades em que a gente possa ter um tempinho para o chamado autocuidado. E assim, minha gente, nós vamos encaminhando para o final dessa apresentação. Então, eu convido Evelyn para que a gente possa comentar, né, as considerações finais para o fechamento do nosso trabalho. Bom, a pandemia afetou profundamente a saúde mental dos jovens, provocando o aumento de casos de ansiedade e depressão. É preciso buscar meios de como ter uma rotina mais saudável e superar esses sofrimentos. A importância de conseguir apoio familiar e médico, psicológicos e psiquiatras que auxiliem no tratamento, professora. Isso. Sim, tratamento contra a ansiedade e a depressão. Isso mesmo. Então, nós vimos, né, ao longo do nosso trabalho, né, como a pandemia afetou a saúde mental das pessoas e, de modo muito particular, os jovens, né, que foram muito afetados por todas essas questões que foram desenvolvidas ao longo desse estudo, né? E que é importante a gente frisar também, como já foi dito, que ansiedade e depressão são problemas, né, emocionais, são doenças. A gente não pode tratar como uma coisa menor ou desconsiderar, né, como se a pessoa estivesse fingindo estar doente, né? De fato, são doenças. Então, é muito importante a gente frisar a necessidade de, além de buscar esse acompanhamento, né, esse acolhimento para as pessoas, né, que convivem conosco, tão importante quanto é a gente buscar o apoio médico, porque somente os médicos é que podem trazer aí, né, meios de como tratar cada pessoa de acordo com a sua necessidade. Então, eu gostaria de parabenizar também aí o grupo das meninas de saúde mental dos jovens em tempos de pandemia, e a gente vai se encaminhando para o momento de perguntas, discussão e das observações, mas nesse momento, professor, a gente já interrompe a gravação para que não fique tão longa, a gente já está se aproximando de 1 hora de reunião, eu acho que a gente poderia interromper a gravação. Antes tem print, né, professor? Antes tem print. Não interrompe não, está dentro do tempo, tá? Do tempo, né?
Vou pedir para as meninas que apresentaram agora abrirem a câmera para a gente fazer aquela fotinha marota. Olha que povo lindo, meu Deus! Essas meninas mexendo nesse cabelão é tudo para mim. Parabéns. Tudo para mim. Ok. Posso tirar foto? Parabéns a todas as meninas. Pronto, ó. Vou lá. Vou bater. Primeira foto, sorrindo. Segunda foto, sorrindo. Terceira foto. Pronto, já terminei as fotos, gente. Ó, para todos os grupos, estão de parabéns, tá? Pela apresentação. Primeira vez, é normal gaguejar, é normal dar problema do delay, é normal o operador aqui, que sou eu, demorar a passar os slides. Isso aí, se acontece com os grandões, por que não acontece com a gente também? A gente é filho de Deus, a gente não é perfeito. Então, vocês estão de parabéns. E isso, posso dizer uma coisa, vocês foram os primeiros alunos da região Metro-Norte, das escolas em torno de Bibiribe, Caixa d'Água, Águas Compridas, a fazer uma transmissão online e uma apresentação de um evento TCF. Então, vocês foram pioneiros na região, tá? Então, vocês estão de parabéns. Parabéns. A gente vai se encaminhar para um momento de discussões, né? Então, não sei, Carlos, a gente continua ou a gente interrompe a gravação? Continua? Continua. Pronto. Então, nesse momento, certo? A gente vai fazer aí uns 5, 10 minutinhos de discussão dos trabalhos para poder a gente encerrar a reunião, certo? Porque se a gente não discutir, né, minha gente? A gente não dá a oportunidade, né, de falar sobre os nossos trabalhos, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu já tinha avisado no início, né? Tem uma mãozinha assim, né? Vocês podem apertar se algum estudante quiser perguntar alguma coisa para algum dos grupos. Tá bom, Gabriel? A gente já viu. Gabriel, como sempre, contribuindo, né, Gabriel? Então, como o professor Carlos já disse, né, parabenizar todos os grupos. Eu acho que esse momento a gente tem certeza... Por favor, professor Carlos, o senhor pode fechar seu microfone? Obrigada. Agora sim. Então, minha gente, nesse momento, parabenizar todos os grupos, os 3 grupos que apresentaram, pela coragem, pelo comprometimento, certo, da atividade do TCF, que a gente sabe que é uma atividade um tanto pesadinha e é uma atividade curricular paralela a todas as atividades que vocês já têm na escola. Então, a gente reconhece o quanto vocês estão empenhados, cansados, mas estamos aqui, não é mesmo, participando e apresentando esse trabalho, né? O momento de culminância desse trabalho. Eu vou tirar o fone, Bruno, porque talvez a minha voz ficar ruim, assim fica melhor, né? Sem o fone. Sim, sim. Ok. Pronto, então, né? Só dizendo assim, né? Um momento meloso, porque vocês sabem que a professora é melosa mesmo, então a professora fala, né? Dizer que eu estou bem feliz pelos meus grupos, tá? Os grupos que eu orientei, tá? Pela força de vocês, a apresentação, tá? Como o professor Carlos já frisou, né? Estamos em tempo de pandemia, então é um momento que a gente está se reinventando e essa gravação dessa reunião é uma oportunidade também, né, da gente apresentar esse trabalho, deixar disponível para que todos os professores de vocês e também a equipe da nossa regional, né, da SEDUC, possam ter acesso para posteriores avaliações. Mas eu acho que já foi esse período, né, de preparação, de encaminhamento para o trabalho, né, para a apresentação em si. Vocês já podem ter percebido o quanto que vocês podem, né, quantas coisas vocês podem realizar, a força que vocês têm e a capacidade de vocês de organização, sistematização, quando a gente se propõe a participar, cada um fazer a sua parte, como o trabalho flui, como dá certo, não é verdade? Então, agradeço muito todo o companheirismo de vocês, tá? Fico muito feliz com esse desempenho, tá? O pessoal do grupo de impactos, né? Tivemos alguns probleminhas assim, né, em questão de reunião, de preparação, mas para mim foi muito gratificante ver aí o desempenho de vocês, de modo particular Gabriel e Bruno, que realmente se esforçaram muito, tá? Josenildo também, que enfrentou aí a timidez, estava um pouco com vergonha, e já Silvânia, que já começou falando que estava com vergonha, né? Mas a gente apresenta com vergonha mesmo e deu tudo certo, né? Então,
Só parabenizar, né, dizer a vocês que realmente foi um momento de culminância importante para nós e que eu estava refletindo, inclusive, uma coisa que Gabriel falou para mim, né, hoje no presencial, né, a gente comentando sobre o TCF, eu fiquei pensando que o professor está constantemente revendo a sua prática, minha gente. E Gabriel disse assim, professora, todo mundo fica nervoso, mas a senhora se aperreia demais, a senhora se preocupa demais. E é isso mesmo, minha gente. Nós que estamos acompanhando vocês, assim, a gente toma muito também para nós e até fica na sintonia, né? Eu tinha comentado com as meninas mais cedo, comentei com o Bruno depois, né? Que a gente fica nessa sintonia, a gente fica também, né, na expectativa, aguardando o momento da socialização do trabalho. Enfim, só para dizer que vocês apresentaram muito bem, eu fico muito feliz. As meninas do grupo de saúde mental dos jovens, né? Eu já disse a elas que eu tenho vontade de guardar elas num potinho, porque elas são maravilhosas. Mas também foi um momento importante, né? Eu acho que de muita superação, essa junção, porque nem todas se conheciam. A gente organizou o grupo, né? Foi uma coisa assim, né, Rafa? Rafa, acho que foi a primeira, né? E as outras foram se agregando, né? A Rafa puxou Kailane, né? E a gente foi aí, né? Poxa, Evelyn de um lado, poxa, Rayane do outro, e graças a Deus todo mundo topou a empreitada e deu bastante certo, o grupo se fortaleceu muito, e foi um grupo muito comprometido aí ao longo das atividades, então meninas também, obrigada pela participação, e vamos para o momento de perguntinhas, né? Falando também do trabalho dos meninos de jogos, tá? Os meninos que apresentaram sobre a história dos jogos, tinha gente aqui do meu grupo, viu? Cauã, Eric, Jennifer, que estava aqui já com a dorzinha no coração. Meu Deus, que trabalho maravilhoso, porque eu não participei desse. Já tinha gente aqui comentando, viu? Então, foi linda a apresentação de vocês também. Eu sei que vocês vão ter uma parte 2 no presencial, porque, né, tá faltando 2 componentes aí do Alguém grupo. falou que mesmo aí? Você falou que mesmo, professora, do trabalho da gente? Tinha gente aqui já com dó, assim, apertando o coração, que queria estar no grupo de vocês, que desejou estar no grupo de vocês, acredita? De tão maravilhoso que foi esse trabalho. Olha aí. Ficou muito linda aí a apresentação. Ainda quero ver vocês arrasando ainda mais no presencial. Obrigado. Vai ter a parte 2. Okay. Valeu, professora. Jennifer mexendo no cabelo. Jennifer falando, não sabia para que lado botar o cabelo. Tudo para mim, vocês mexendo no cabelo. Acho lindo, né? Haja cabelo, acho lindo. Então, para os meninos dos jogos, eu começo com vocês, né? Começar com o segundo grupo. Eu queria que vocês dissessem, assim, brevemente, a motivação para esse tema. Todos vocês são gamers aí, se interessam, jogam, porque, assim, gente, eu tenho vagas lembranças, assim, desde o PlayStation e tudo mais, mas eu não sei de nada sobre esse tema. Mas eu gostei bastante, assim, da temática de vocês, do interesse de vocês, né, em seguir com todo esse trabalho. Então, achei interessante que vocês escolheram esse tema. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bruno, ok, Bruno, você tem autorização para sair. Bruno vai precisar resolver um assunto pessoal, então obrigada, Bruno. E o pessoal de jogos, por favor, aí vão abrindo aí o microfone, podem responder. Qual foi a motivação? Obrigado aí, professora. Obrigado aí, professora. Estou saindo aqui. Opa, boa tarde a todos. Oi. Bem, falar sobre o que mesmo? Fala um de cada vez aí. É para falar por que vocês escolheram falar do tema de videogames. Beleza, então, posso comentar, então? Pode sim, pode começar. Bem, então o caso foi assim. Com vários temas que tem em todas as escolas, a maioria que é muito falada é sobre depressão e ansiedade. Então são casos comuns que são falados muito fácil nas escolas, assim, em qualquer escola. É comum ver sobre isso. Mas eu não vi em nenhum lugar alguém apresentando nosso conteúdo sobre jogos. Nunca vi ninguém comentando sobre isso. Então eu pensei nisso também. E jogos é uma coisa importante de se falar, interessante. Já pensei nisso. Se a gente falar sobre jogos, vai ser interessante. Porque muita gente não vê isso todo dia. Não vê em outras escolas. É difícil de ver isso. Então eu tomei essa decisão em falar com o meu grupo. E decidi o motivo de escolher os jogos. E foi que eu tive essa decisão. Bem, essa é a minha parte. Pode falar, Jennifer. A gente também escolheu o tema de jogos porque, sinceramente, que é muito diferente e é uma coisa que está na vida de todo mundo, eu acho, de todos os adolescentes e crianças também.
e todo mundo gosta, quem joga, e com certeza eu acho que é um tema que a gente é difícil de ver, que atinge a saúde dos adolescentes e na vida deles também. Então, depende muito do lugar, a gente não vê sempre isso. E foi bem legal pesquisar sobre isso também. Eric, tem alguma coisa para comentar? Pra falar o que que a gente já falou tudo? Então, se você quiser comentar, é só comentar. Eric sempre sincero, né, minha gente? Tá bom. Pronto. Eu posso fazer um comentário das 3 apresentações? Pronto, ó. É o seguinte, da apresentação sobre suicídio é um tema que, por mais que seja trabalhado por várias escolas, mas é bom a gente do Valeriano trabalhar, porque a gente também vivenciou a pandemia, a gente também teve ansiedade. Aí eu vou lembrar o seguinte, tá bom, tudo bem, mas é aquilo, é uma coisa que está no nosso dia a dia, a gente ainda está passando por essa pandemia, então muita gente teve dificuldade de tratar com isso. Os grupos que trabalham sobre a questão do suicídio estão mostrando para os colegas que tem maneira de você identificar quando a pessoa está passando por depressão e maneira de você pedir ajuda. Isso é importante, porque ajuda a informar e ajuda a preparar. E também vocês conhecendo e aprendendo um pouquinho com a apresentação dos colegas, vocês vão saber identificar quando a pessoa está com depressão e está precisando de ajuda. A grande questão é o seguinte, quem comete suicídio está desesperado, precisando de socorro e não sabe como pedir. Então, ela vai dando sinais. Então, isso é... E, para terminar aqui, do questão de jogos, eu sou suspeito, mas eu achei o tema dele interessante o seguinte, porque os jogos estão no dia a dia de vocês. E muitos jogos são utilizados hoje para educação. Então, e outra coisa que eu vejo, os alunos jogando na escola, Free Fire e outros, porque já está no cotidiano de vocês. É uma coisa que a escola também tem que trazer. E o grupo de jogos da história de videogame está trazendo esse tema para ser de conhecimento da escola, para poder trabalhar isso ao longo da vida escolar de vocês. Esses são os comentários que eu tenho. Então, de maneira geral, todo mundo está bem. Ok, parabéns, então, ao grupo de jogos e aguardamos já aí sedentos a parte 2 com o grupo completo. Sobre o grupo de impactos sociais, né? Os impactos sociais e psicológicos aí, né? Os impactos sobre o isolamento social, né? Eu queria que vocês comentassem, assim, brevemente, o diferencial do trabalho de vocês em relação ao outro, que também tratou sobre saúde mental, que a gente tratou especificamente aí no tema, né? Sobre os impactos, além dos impactos emocionais, os impactos sociais que a pandemia causou. Na verdade, esses impactos sociais todos nós estamos sentindo, não é verdade? Porque a gente comentou, assim, em várias reuniões, né, com como está caro manter, né, alimentação, preço do gás e tantas outras coisas, né, o custo de vida, né, como ele aumentou depois desse período de pandemia. Então, eu queria que vocês comentassem aí brevemente, tá? Vocês podem abrir o microfone e comentar se vocês acharam importante, né, qual foi a importância de tratar sobre esse tema no TCF. Então, Jacivânia, Josenildo, Gabriel. Desculpa, professora, aí, mas é que estou tendo uma dificuldade aqui para colocar o celular. Para mim, o que eu entendi que para as pessoas que sofreram um pouco com esse sentimento, como posso dizer, deixa eu dar uma lembrada aqui, pessoal. Assim, só queria que vocês comentassem, assim, né, a importância da gente tratar sobre esse tema, né, sobre saúde mental e também os impactos, né, sociais durante a pandemia, enquanto estamos também vivendo a pandemia, né? Não sei se ficou claro. Ficou claro? Só um pouco.
Para mim, eu acho que essa nova realidade que tivemos afetou várias pessoas, como um adolescente e até adulto. O que. Pô, professora, deu branco agora. Ok. Gabriel, Eu acho gostaria de comentar alguma coisa? Ou Jacivânia, sobre o tema do trabalho? Ok, minha gente. Obrigada, Josanildo. E as meninas do grupo, né, Saúde Mental dos Jovens, né, eu queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre esse direcionamento do tema e, mais especificamente, como foi para vocês a experiência do TCF, como foi desenvolver esse trabalho do TCF. Eu queria que vocês, uma por vez aí, pausadamente, falassem rapidamente como é que vocês se sentiram na realização desse trabalho. Bom, é uma experiência que, ao mesmo tempo, você fala sobre ela e você aprende sobre ela. Você pode repassar também essa informação para outras pessoas que têm a ansiedade, que têm a depressão, né? Explicar que pode sim ser tratado, que tem sim salvação. E que a gente aprendeu muito sobre esse tema. Eu acho que as meninas também aprenderam muito. E não, a gente não vai só deixar aqui, a gente vai levar para a vida essa apresentação, esse TCF. Eu gostei muito. E é isso. Mais alguém do grupo gostaria de comentar? Então, eu sou muito vergonhosa, né? Então, eu vou falar brevemente. E dá logo um branco e gaguejando, mas enfim, foi uma experiência muito boa trabalhar com as meninas e com a senhora, a professora. É, é um tipo de trabalho que a gente tem que ter muita cabeça, muita paciência, trabalhar aos pouquinhos, porque se perder no meio, fica confuso, não entende mais nada. Porque até um dia desse eu nem sabia o que era TCF. Depois que eu comecei a entender, começando a. É, né? Aí, sobre a frase, a parte que eu apresentei, me inspirou um pouco, porque começo do ano passado, começo da pandemia, eu sofri com ansiedade e foi muito forte. Aí, em agosto, eu tive ansiedade de novo, muito forte, com a perca do meu avô. Então, foi muito importante falar sobre isso, porque eu venci a ansiedade, graças a Deus. E é um tipo de assunto que é muito importante para mim, porque muitas pessoas falam que, mas é frescura, deixa de coisa, mas só quem viveu sabe. Então, isso que me inspirou em falar sobre isso com todos vocês. E é isso, gente, que eu sou nervosa. Logo. Boa, Rayane. Mas é isso. Obrigada, professora, por ter trabalhado com a gente. Obrigada a todos. Mais alguém? Vou adotar a professora como a minha mãe. Tchau. Essa Evelyn não presta. Amei a apresentação de vocês, minha gente. Olha aí, Sim, Rian. meninas, a apresentação de vocês foi perfeita. Mais alguém do grupo de saúde mental dos jovens quer comentar sobre a experiência? Professora, Sim, Evelyn, você é um amor. Como a Rayane falou, eu sou muito vergonhosa também, então fica difícil para falar, mas eu vou falar um pouquinho. Eu fiquei muito feliz de ter ficado nesse grupo. Foi um momento de nervosismo, de tudo que imaginar. Mas eu fiquei muito feliz e como o Rayane falou, a gente está enfrentando um momento muito difícil. Então, os índices de depressão e ansiedade subiram muito. Então, a gente sempre devemos passar mensagem de apoio para as pessoas, porque quem conviveu sabe, né? É muito difícil. Enfim. Só queria dizer aqui que todas as apresentações foram perfeitas, tá? Vocês arrasaram. Sim, Arigato. vocês foram muito bem. Gente, só queria dizer que a apresentação das meninas foi perfeita. Do outro grupo também foi muito linda também a apresentação. E, meu Deus,
Não vai roubar a professora de mim, não, tá, Evelyn? É minha. Ai, meu Deus, sei não, viu? Só vocês, minha gente. Mais alguém quer comentar? A gente vai encaminhando aí, né? Se o professor Carlos não tiver mais nenhum Não, comentário. não tem mais nada não, tá? Quando vocês encerrarem, a gente conclui com uma foto com todo mundo. Alguém levantou a mão, pode falar. Eu tenho um pedido. Queremos um professor de jogos em nossas escolas. Boa, Cauã, boa. Concordo! Aí sim, filho, aí. Também quero. Ano que vem, todo mundo no primeiro ano do ensino médio Ó. pedindo uma disciplina de jogos como eletiva. Aí sim, hein? Vai ficar gravado, tá certo? As diretoras vão ouvir. Alô, gestão da escola. Eu aceito, hein? Eu aceito. Professor de jogos, velho. Alô, gestão, precisamos de um professor de jogos. Exatamente. Ficou registrada a reivindicação de vocês, tá? E na É nosso apresentação pedido. oral, reivindiquem novamente. Peraí, reivindicação oral? Que isso? Apresentação oral, Sexta. vocês falam novamente, tá? Então, minha É. gente, nós vamos encaminhando para a gente encerrar essa reunião. A gente já está conectado a 1h15, né? Já é suficiente. Agradecendo demais a colaboração de vocês, a participação, certo? Vou pedir que todo mundo abra a câmera, que a gente vai fazer um print da tela completa. Então, ajeitem os cabelinhos. Vamos abrir aí a câmera, todo mundo, para a gente fazer um print, porque vocês sabem, né, que não basta apresentar, tem que mostrar as fotinhas com o rostinho para provar que estamos conectados. Gabriel, Eric. Tem que falar o meu nome. Por que eu não posso falar seu nome? Posso sim. Abrindo as câmeras, por favor, aí. Gabriel, Josenildo. Como que você é maravilhosa. Aê. Ok. Tá faltando mais 2. Gabriel. Gabriel saiu. Gabriel. Josenildo. Volte para nós, Gabriel. Volte para nós. Ixi, acho que Gabriel não vai voltar, não, hein? Gabriel, volte à vida. Pronto, ó, vamos bater, tá? Fechando da hora também. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo arrumadinho, sorrindo. Primeira foto, sorrindo. Segunda foto. Terceira foto. Pronto. Muito obrigada. Obrigado, gente. Todo mundo convidado sexta-feira no presencial para a gente concluir o momento dos TCFs. Mas então, Certo. se for aprovado esse professor de jogos aí, quero que me comuniquem. Zoeira. Por favor, me comunique também. Reivindicação direta do grupo a partir do TCF. Oh, mas realmente, eu aceito o professor de jogos na escola, hein? Sobre jogos eletrônicos, não jogos de futebol não, hein? Para não confundirem. Alô, gestão da escola. Fica a reivindicação registrada. Alô, gestão, queremos professor de jogos eletrônicos. Vai ser muito legal, por favor. Muito obrigada pela participação de vocês. Sexta-feira eu aguardo todos na escola, certo? 8 horas para a gente concluir e a gente vai ver se tem possibilidade da gente estar participando também da apresentação do 9º ano A, certo? Então, vai ser um momento de conclusão do TCF. Por favor, compareçam, certo? Para dar apoio. Obrigada. Com isso, encerramos o seminário. Tá? Boa tarde para vocês e até Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Amanhã Boa aula remota, professora. tá? Amanhã aula remota. Amanhã atividade remota. Vai ter atividade em português também. Boa tarde, gente. Boa tarde, Alô. gente. Tchau. Ui. Pronto, interrompi aqui.